Graças a Deus. Meus amados, mais uma vez, a paz do Senhor. Eu só já dei a paz do Senhor agora há pouco, mas quanto mais melhor, né? Eu conheci no início da nossa fé uma irmã que dava a paz do Senhor toda vez que passava. E a gente morava numa rua e ela ia pegar água no chafariz, antigamente, as águas no chafariz, e ela passava na casa do meu pai e dizia: Pai do Senhor, irmão Francisco. Quando ela pegava a água e voltava, a paz do Senhor de novo. Se ela fosse 10, 12 vezes, ela dava 20 a paz do Senhor. E há pessoas que hoje não dão mais a paz do Senhor, mas eu dou a paz do Senhor. A paz do Senhor de novo. Amém, minha gente. Meus amados, podeis assentar. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Me converti nela. Meu pai se converteu e nós éramos bem garotos, novinhos. Eu era uma criança de uns 5, 6 anos. E graças a Deus sou membro dessa igreja e tenho a maior alegria de ser membro. E defendo ela. Tem pessoas que dizem: não, eu não defendo, eu não tenho placa de igreja. Placa de igreja para mim não vale nada. Para mim vale. Eu quero dizer para os irmãos que um dia, esse meu primeiro filho, fui eu que pus o nome de Mesaque. E nasceu uma outra menina. E a esposa disse: como é que é o nome que a gente bota o nome? Eu digo: bote a Assembleia de Deus. Ela disse: você tem juízo não, vai pôr o nome de Assembleia de Deus? Porque eu amo essa igreja. Essa igreja foi fundada no fogo. Foi fundada pelo Senhor Jesus. Quem sabe a história da Assembleia de Deus, sabe que quando os irmãos estavam juntos, quando eles foram, aqui nós vimos no relatório, que eles foram congregar numa igreja batista. A igreja batista teve essa ideia boa de congregar, de dar o apoio aos missionários. Mas a igreja batista era tradicional e os missionários eram pentecostais, batizados com o Espírito Santo e vindo do avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. E aí, eles ficaram, quando Jesus começou a batizar, a igreja batista disse: nós não queremos esse grupo de gente aqui, porque eles são diferentes de nós. E eles foram congregar na casa da irmã Celina, que foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo. E quando o grupo cresceu, os missionários disseram: vamos pedir um nome, orar para Deus dar um nome para a nossa igreja. E a Celina teve uma visão que o nome da igreja aparecia no céu: Assembleia de Deus. Então, essa Assembleia de Deus foi dada por Deus. Meus amados irmãos, eu queria ler um texto da Bíblia Sagrada, no capítulo 8 do Evangelho, aliás, do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 1 ao versículo 8, que diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns homens piedosos foram enterrar Estevão e faziam sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos
ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E a multidão unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e viam os sinais que ele fazia. Pois o que os espíritos imundos de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia alegria naquela cidade. Meus queridos, que texto bonito, que texto lindo na Bíblia Sagrada. Aqui nós vemos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma coisa que a gente nunca viu, um momento como esse. Diz a história que aconteceu isso há 200 anos, e agora veio acontecer de novo. Então, nós estamos vivendo esse tempo em que as igrejas são resumidas, a frequência. Lá na nossa igreja é 30%, eu acho que é da cidade, porque lá completa, topa. E a gente vê Deus fazendo coisas maravilhosas, Deus operando, o Evangelho fazendo sinais, prodígios, maravilhas, porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Amém, pessoal? Evangelho é poder de Deus. E a gente vê que nesse ano de pandemia, vamos batizar 110 mil pessoas, não é assim? O plano é 110 mil. Pelo menos, nós fizemos um batismo em novembro e fizemos domingo passado, batizamos 95 pessoas lá no campo. Então, Evangelho é poder de Deus. Ninguém pode deter o Evangelho, parar. A gente vê, meus amados irmãos, aqui, que a perseguição em Jerusalém foi grande. Saulo assolava os crentes. Não quero que pregue, não pode pregar, não é para anunciar. E a Bíblia diz que ele arrastava. Estevão já tinha sido morto a pedradas. Mas o Evangelho caminhando, passando. E onde ele passa, acontece alguma coisa. Amém, pessoal? Onde ele passa, acontece alguma coisa. Um dia chegou o Evangelho na casa do meu pai. Eu tinha um tio que era crente, e ele deu uma Bíblia ao meu pai, e evangelizava. Meu pai não queria muito que ele falasse, mas ele era teimoso e falava. E ele deu uma Bíblia ao meu pai. E meu pai pegou a Bíblia e pôs dentro de um baú. Vocês não sabem o que é isso não, só esses mais velhos aí sabem o que é baú. Lá na minha casa tinha baú. E ele pôs debaixo das roupas no baú e deixou lá. Mas toda vez que o meu tio chegava em casa, ele dizia, Ariston, leva o teu livro, que o padre disse agora na igreja, que aquele livro, quem tem ele, endoida. Quem lê aquele livro fica doido, e eu não quero endoidar. Não, rapaz, é conversa do padre, deixa o livro aí. Um dia esse livro vai fazer um efeito aqui nessa casa. E quando foi um dia, meu pai teve uma revelação, que andava no caminho, e Deus começava a mostrar o caminho da vida eterna, e algumas passagens da Bíblia, da revelação, e alguém aparecia e disse, tudo isso está no livro que Ariston deixou na tua casa. E ele foi lá no baú, tirou a Bíblia, começou a ler, e Deus começou a se revelar para ele. E aí ele foi aceitar Jesus, e todo mundo na minha casa aceitou Jesus,
numa noite de muita alegria, muito poder, uma noite muito alegre. Jesus até batizou com o Espírito Santo naquela noite, porque o Evangelho é Evangelho que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Evangelho salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E aqui a gente vê que Filipe, a Bíblia diz que quando os irmãos foram enterrar Estevão, fazia grande pranto e andavam dispersos, porque eles não podiam sossegar. Graças a Deus que o Evangelho hoje é fácil pregar. Você prega no trem, prega na rua, prega na cidade, prega no banco, prega você. Quem quiser pregar o Evangelho pode, mas antigamente não podia. Glória a Deus. Antigamente eles não podiam. Você pode ver o que esses homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, sofreram, Otto Nelson e outros mais sofreram para implantar a Assembleia de Deus no Brasil. Irmãos, eu não adoro a ninguém. Agora, sempre eu admiro a obra que esses homens fizeram no Brasil. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegou no Brasil para implantar essa igreja, nós sabemos que Gunnar Wingre era um fandileiro, trabalhava em fulinaria, e ele arrumou um emprego para manter, e disse: eu vou trabalhar, você vai evangelizar, à noite eu trago os crentes para eu doutrinar. Gunnar Wingre era muito doutrinador, não era um evangelista, mas era um pastor doutrinador. E Daniel Berg saía. Eu li um livro enviado por Deus. Quem não tem, compre. Eu tenho um livro em casa que ainda hoje tem umas páginas manchadas de lágrimas, porque a gente hoje está na boa, mas naquela época não era assim, não era desse jeito. E Daniel Berg saía pelas matas, pelas ilhas, como saiu no relatório, pregando o Evangelho, levando Bíblias para vender, não era nem para dar, era para vender, e pregando o Evangelho. E aonde Daniel passava, Jesus salvava. Glória a Deus. E tem fatos curiosos naquele livro enviado por Deus. E o pioneiro de Gunnar Wingre diz que um dia eles estavam fazendo um batismo no rio. E quando um senhor, um homem, um cidadão daquele local, soube que os crentes iam para lá, no local que eles iam batizar, ele talhou uma árvore, para que quando os crentes estivessem batizando, aquela árvore caísse e matasse todos os crentes. E diz que quando Gunnar Wingre estava batizando, o vento deu, em vez da árvore cair para o lugar que estava sendo talhado, caiu para o outro lugar. Certamente o Espírito Santo empurrou a árvore. O que é que vocês acham? Hein? O Espírito Santo trabalha. Glória a Deus. Porque a árvore foi talhada, aqueles camaradas sabiam como era que talhava, para a árvore cair em cima dos crentes que estavam sendo batizados, e o pastor. Mas o Espírito Santo certamente empurrou a árvore e ela caiu do outro lado. Diz que esse homem ficou tão bravo, saiu blasfemando e dizendo coisas horríveis com os crentes. E diz que quando foi lá na frente, uma onça apareceu e comeu o homem, só deixou o chapéu. Amém, né? Amém. Ô, irmão, dizia amém com esse negócio. Dizia amém, que ele queria matar os crentes, aí ia morrer ele só. Glória a Jesus. Então, meus amados, e outras coisas interessantes que eu vi. Diz que um dia Daniel Berg estava pregando, estava indo numa mata, e quando ele chegou na frente, uma sucuri estava atravessando a estrada, e disse que levantou a cabeça, que ficou na altura
de Daniel Berger. Ele era um homem alto, um galegão alto. E diz que quando ele levantou a cabeça, que Daniel viu a cobra, Daniel disse: Senhor Jesus, me guarda dessa cobra. Diz que a cobra baixou a cabeça e entrou dentro do mato. É bonita essa história ou não é? O que vocês acham? Vale a pena contar isso? Às vezes a gente vê tanta gente tão cheia de direito, né? Não vou evangelizar não, vou pegar não, vou ser crente assim não. Mas ser crente agora é bom demais. Mas antigamente não era assim. Outra ocasião que eu me lembro, de várias. Eu me lembro que um dia Daniel estava evangelizando e entrou na mata para evangelizar nas casas onde tinha aquele grupozinho de casa, aquele povoadozinho. E ele disse que quando ele chegou uma determinada distância, a onça vinha urrando. E quando ela está assim, está com fome. E aí ele orou a Deus: Deus, me guarda, eu estou fazendo a tua obra. Irmãos, e quem faz a obra de Deus, não se preocupe, Deus cuida. Deus cuida. Deus está cuidando de mim, porque eu estou cuidando da obra de Deus. Eu sempre dizia à minha esposa no início da nossa fé, que não é como hoje. Hoje eu trabalho numa igreja com mais de 5 mil crentes. Mas quando eu fui trabalhar no primeiro campo, era 13 membros, era um grupinho desse tamanho. E a minha esposa dizia: rapaz, o que é que a gente veio ver aqui? Eu digo: minha esposa, vamos cuidar disso aqui, que Deus vai cuidar de nós. E Deus cuidou de mim até agora. Estou aqui quase com 43 anos que fui para o campo, 50 anos que estou trabalhando na obra de Deus e nunca tive prejuízo de nada, porque Deus não dá prejuízo a ninguém. E diz que Daniel Berger orou: Deus, tenha misericórdia de mim. A onça vem aí, ela está com fome. E agora? E diz que quando pensa que não, ela viu um cachorro, ele viu que um cachorro saía atrás da onça, e a onça pegou o cachorro. E aí desapareceu. Comeu o cachorro, encheu o estômago e desapareceu. E Deus guardou Daniel. Diga amém. Oh, glória a Deus. E aí, quando Daniel chegou embaixo no povoado, numas casinhas que tinha um homem chorando. E perguntou assim: por que o senhor chora? Se eu estou chorando porque aqui passou a onça e comeu meu cachorro de estimação, um cachorro que eu tinha um grande amor por ele, e a onça comeu. Ele disse: dê glória a Deus. Glória a Deus por quê? Porque o cachorro foi justamente o que Deus mandou para mim guardar. A onça ia em direção a mim, mas o cachorro apareceu, e aí a onça comeu o seu cachorro e não comeu a mim, porque eu vim trazer uma mensagem de salvação para a sua casa. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. E aquele homem aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus. Aceitou Jesus como Salvador, foi batizado com o Espírito Santo, porque eu me lembro que antigamente, no meu tempo lá de jovem, de adolescente, quando a gente terminava o culto de oração, tinha 3, 4 crentes batizados com o Espírito Santo. Hoje é preciso espremer na cabeça do povo, né? Batiza, 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 batiza. Aí o coitado do crente, para se livrar daquele que está espremendo, faz: glu, 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 oh, já batizou. Mas naquele tempo, Jesus batizava mesmo, com o Espírito Santo e fogo. E hoje ainda batiza, viu, irmão? Hoje batiza também, mas não é como antigamente. E aquele homem sentiu grande alegria e esquentou água para o Daniel lavar os pés, botar os pés na água quente, que estavam inchados e cheios de espinho. E começou a tirar os espinhos dos pés de Daniel Berger. Então, o evangelho é poder de Deus. Aqui a gente vê que Filipe desceu à cidade de Samaria. E Filipe desceu à cidade de Samaria.
E a Bíblia diz que as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que aconteciam. Evangelho é bom pregar com sinais. Jesus está salvando, está curando, está batizando com o Espírito Santo. Hoje a conversa é diferente. Quanto rende lá? Não, lá já não tem renda não. Agora Jesus está curando, salvando e batizando com o Espírito Santo. Aí vale, vale ou não vale? Jesus está salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Essa é a alegria que o pastor tem. Pastor tem a alegria de ver Jesus salvar, Jesus curar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Lá na cidade que nós estamos, pela graça de Deus, Jesus ainda salva, ainda cura e batiza com o Espírito Santo. E aqui em Rio Largo também. Amém, pessoal? Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles prestavam atenção à palavra, o que ele pregava, e o Evangelho fazia sinais, os enfermos eram curados. Você vê aqui, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia. Quando Filipe pregava, acontecia isso. E o que eu me amarro nesse texto é no versículo 8, que diz assim: e havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Havia alegria naquela cidade. O povo aceitava Jesus como Salvador. O povo recebia cura divina. O povo recebia batismo com o Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo já havia descido. Glória a Deus. Pedro já havia pregado depois do encontro que Pedro teve com Jesus lá na praia, no capítulo 21 de Lucas. Aí Pedro teve um encontro com Jesus e Jesus disse para ele: Pedro, você me ama? Ele disse: amo. Vai apacentar meus cordeiros. Você me ama? Amo. Vai apacentar as ovelhas. Terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro chorou e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ó, irmãos queridos, aí quando você vira a página para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro estava com Jesus no dia que Jesus foi assunto aos céus. Estava Pedro e alguns irmãos. Alguém disse que lá tinha quase 500 irmãos. A Bíblia diz que Jesus apareceu a mais ou menos a 500 pessoas, a 500 irmãos. E alguém disse que lá tinha esses 500 irmãos. E Jesus disse para Pedro, disse para eles: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porque para pregar o Evangelho, o crente tem que ter poder. Tem que ter poder de Deus. Senão, não prega. Aleluia. E ali, meus queridos irmãos, quando Jesus subiu ao céu, mas Jesus disse, no capítulo 1 de Atos, e o versículo 8, diz: a virtude do Espírito Santo há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse isso. Lá no versículo 12, Pedro já estava mais animado. Aí juntou os discípulos para eleger Matias no lugar de Judas, para escolher e lançar sorte, para ver qual o discípulo que ia substituir a Judas. Aí quando você vira a página, no capítulo 2 de Atos, aí a Bíblia diz
que o Espírito Santo desce. Amém, pessoal? Jesus já tinha prometido, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, e quase 120 pessoas foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro, lá no capítulo 3, você já vê Pedro indo para a oração com João, seu companheiro. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, você pode ver o que é evangelho. Evangelho de poder de Deus. Evangelho que tem poder de Deus. Aí quando eles chegaram no capítulo 3 de Atos, eles chegaram na porta a Porta Formosa, no templo da Porta Formosa. Eles iam orar. E a Bíblia diz que lá na porta do templo tinha um paralítico, uma pessoa que estava sentado mendigando, e pediu a esmola aos que ali entravam. E quando Pedro e João apareceu, eles disseram, pediram uma esmola. E Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele moço firmou os seus pés, os seus artérios, e pulou e entrou no templo dando glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro que nesse primeiro campo tinha uma outra cidade. Hoje, graças a Deus, cada povoado tem uma igreja e tem um pastor. Mas naquele tempo a gente tomava conta de um bocado de cidade. E nessa cidade, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Aí Frei Damião chegou lá e disse: olha, não queira não, senhor prefeito, não queira crente aqui não. Aí pegaram os bancos da gente, jogaram na rua, jogaram tudo. E o irmão tinha uma garagem, um rapaz vizinho, disse: é uma desgraça, como é que faz um negócio desse com os crentes? Pois vocês pegam os bancos, põem na minha garagem, e a igreja vai ser na minha garagem, e eu vou ser crente também. E aceitou Jesus. E um dia eu encontrei com o prefeito, e o prefeito era um brogoió. Hoje esses brogoió não ganham mais não. Mas ele disse: ô seu Aito, que zoada danada foi aquela ontem, que eu escutei lá de casa, seu Aito. Eu digo: aquilo é Jesus batizando com o Espírito Santo. Ele disse: não, se é assim, seu Aito. Eu digo: é assim, seu prefeito. Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai levar lá, para o senhor aceitar Jesus como Salvador. Depois ele ficou dando um apoio à igreja, e Jesus começou fazendo maravilhas. Mas irmãos, e aqui, quando Filipe pregava, aí o povo se convertia, os paralíticos levantavam. Mas eu quero dizer, Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você vê que o evangelho de poder, nasceu aí. Glória a Deus. O evangelho continuou. E quando você lê mais um pouco o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro, um homem indoto, um homem, não sei se é analfabeto, mas um homem indoto, um homem sem letra, pregando. 3.000 almas aceitou Jesus como Salvador. E aí você vê outra vez outro sermão que ele deu, mas quase outras almas aceitaram Jesus. E aqui Filipe também, ele aqui estava indo pregar o evangelho. Eu quero dizer aos irmãos que dos diáconos da igreja primitiva se destacaram 3. Os demais diáconos, a gente não ouve falar sobre ele. Serão 7, mas 3 a gente pode ver se destacar. Estevão, Filipe chegou a ser evangelista,
e Nicanor. Como é que você sabe? Eu estive na Grécia, na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos há uma pedra, onde diz que João recebeu as revelações de Deus para o Apocalipse, debaixo daquela pedra. Até a pedra tem um rachão, e a moça que estava nos guiando disse: diz a lenda que essa rachão aqui foi que quando Deus falou para João, a pedra se rachou. Quando João recebeu a revelação de Deus, essa pedra tem esse trinco aí, diz a lenda. Mas não é a lenda, é a palavra de Deus. A gente que conhece a palavra sabe que é a palavra. E eu perguntei para ela: e aquele santo? Ele disse: não é um santo, aquilo ali é um ícone que a igreja ortodoxa, lá tem uma igreja ortodoxa e tem os ícones das pessoas que andaram com Jesus, dos discípulos. Esse aí é São Nicanor. Esse era um diácono da igreja primitiva, e ele foi o amanuense de João Batista, de João Evangelista. João recebia as revelações de Deus, e esse diácono da igreja primitiva, ele escrevia. Então aqui a gente vê Filipe se destacando. Porque, irmãos, o evangelho é isso aqui. Por que o evangelho cresce? Porque quando pensa que não aceita Jesus, quando pensa que não, já é um diácono, já é um porteiro, já é um auxiliar, já é um diácono, já é um obreiro, já é uma obreira. Essas irmãs aqui da igreja, as irmãs têm um papel fundamental. Essas irmãs são verdadeiras heroínas. Pelo menos lá na igreja de Cururipe eu tenho milhares de irmãs que me ajudam na evangelização, me ajudam no abrigo para os pobres, me ajudam no círculo da oração. E eu vejo como o evangelho ele começa, e depois as pessoas começam também a trabalhar, fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Eu me lembro que na década de 60, no final da década de 60, eu era um jovem adolescente dos 13 para 14 anos, e eu ouvi uma profecia de uma irmã chamada Josefina, que dirigia o círculo de oração na Rua Formosa. E eu congregava ali, meu pai congregava, nós congregávamos ali. E ela se dirigiu para mim e disse: você vai ser um obreiro e um instrumento de Deus na terra. Ela não vive mais, mas eu não esqueço da profecia. E eu não entendi, porque eu era um adolescente começando, já pregava, já ensinava na minha classe de adolescente, mas não entendi muita coisa. Mas depois eu entendi, é que Deus levanta obreiros. Nessa noite vai ser consagrado obreiros, certamente diáconos e presbíteros. É isso, né? Por quê? Como é isso? É porque o evangelho vai crescendo, ele vai se expandindo e vai precisando de levantar obreiros. Se não levantar obreiros, se acaba. Mas graças a Deus que a Assembleia de Deus é um celeiro de obreiros. Quando pensa que não está cheio, e o que eu me amarro, eu vou terminar, porque o pastor tem muita coisa para fazer ainda, mas o que eu me amarro é nisso aqui. E havia grande alegria naquela cidade. Amém, pessoal? Havia grande alegria. Eu me lembro que antigamente a gente passava pelos quintais, as irmãs lavando roupa e cantando hino. Hoje não canta muito mais não, mas todo mundo cantava hino. Tá cantando? Eu me lembro que um dia eu estava cantando e passou um senhor. Se você gosta de cantar, eu digo: gosto. E você gosta de cantar por quê? Eu digo: porque eu estou alegre. Eu era batizado com o Espírito Santo. Com 7 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo num culto doméstico.
E eu fiquei animado. Ainda hoje não sou muito animado não, mas ainda tenho animação, ainda estou animado, graças a Deus. Mas, meu amado irmão, quando Jesus batiza a gente fica alegre. Quando Jesus salva, glória a Deus. Os primeiros passos é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um conjunto lá, um grupo, que é justamente das irmãs, dos irmãos. Primeiro passo, às vezes quer cantar no conjunto cá, mas não é mesmo, está com nó e casca ainda. Aí eu digo, vai cantar naquele lá, aquela dos Novos na Fé. Mas irmão, aquele grupo faz um sucesso tremendo. Quando eles cantam, quando pensa que não, desmancha tudo, fica pelo meio da rua, pelo meio da igreja, dando glória a Deus, aleluia, fazendo a minha os Novos na Fé. E eu entendo aquilo que isso é os primeiros passos. O Evangelho fez aquilo nele. Alguém disse, não, todo mundo falou, comigo tem que ser com ato de decência. Não, irmão, deixa esse povo, eu não sei o que é que esse povo está sentindo. Você vai proibir uma coisa que o povo está sentindo, quem está sentindo é eles. Glória a Deus às alturas. Glória a Deus às alturas. Um dia, eu trabalhava na cidade de Maragogi. E na Fazenda Marrecas, que hoje é um centro turístico, lá os usineiros fizeram um parque turístico lá na cidade de Marrecas. E lá nós tínhamos uma igreja. E Jesus, uma noite, batizou quase todos os crentes com o Espírito Santo. Quem não era batizado, foi batizado. E o usineiro estava lá na casa grande, desceu abusado. E chegou na igreja e abriu, mandou o porteiro, abre aí. O porteiro abriu, ele ficou no meio da igreja batendo palma. Aí quando os crentes viram aquilo, aí foi que fizeram barulho, pensando que ele também estava batizado com o Espírito Santo. E no outro dia ele mandou me chamar. E eu fui. Quando cheguei lá, pois não, doutor Márcio, as suas ordens. Ele disse, eu quero que você mande, ele não conversou nada. Eu quero que você mande aquele povo se calar. Porque se ele não se calar, eu vou transformar a igreja, aquele salão, em salão de adubo. De adubo. Eu disse, doutor, não faça uma coisa dessa não. Porque o senhor está lutando com Deus. Se quis uma daquela, pastor. Eu digo, olha, esse povo, todo dia está no seu partido de cana, limpando cana, cortando cana, trabalhando pesado. Aí quando é à noite, eles têm uma oportunidade de ir para a igreja meditar na lei do Senhor. Pensar que são os trabalhadores que vivem lá sofrendo para ganhar um dinheirinho desse tamanho, doutor. Mas quando eles começam a pensar o que eles têm no céu, aí ele faz aquela zoada. E o que é que eles têm no céu? Eu digo, eles são salvos, eles são batizados com o Espírito Santo, e eles têm uma promessa, que é essa que o pastor citou, lá de João 1 e 2, que vocês têm a vida eterna. Então evangelho é isso, irmão. Evangelho é isso. Evangelho traz alegria. Glória a Deus. Muitas vezes eu vou viajando no carro e começo a cantar. Quando penso, doutor, cada grito de feder achar o evangelho queimado. Aleluia! E está doido? Não, eu estou alegre com Jesus. Em casa, às vezes, eu começo a ler a Bíblia. Eu tenho um gabinete lá embaixo. E lá no primeiro andar do meu quarto tem eu fiz um birô e fiz uma estante para levar os livros e as Bíblias. Eu estou estudando. Aí eu dou grito, aleluia. Aí a minha mulher disse, o que é que você tem? Eu digo, estou animado, mulher. Eu estou animado. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia e Deus começa a revelar para nós as coisas, dá vontade da glória de Deus. Dá ou não dá? O que é que vocês acham? Parece que não dá, mas dá. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.